De acordo com o levantamento da Serasa, a cada 16,6 segundos, um usuário da internet sofre uma tentativa de fraude. Quais os cuidados, por exemplo, devem ser tomados na hora de comprar pacotes de viagens? Como lidar com o extravio de bagagens e voos atrasados? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Renato Luiz Faraco, que é titular da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Águas Formosas, Araçuaí, Manhuaçu e Belo Horizonte, onde está há 14 anos. Doutor Renato, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Teremos ainda o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos os estudantes no Pensamento Universitário, porque eles estão de férias, merecidas férias. Doutor Renato, então o nosso tema aqui hoje é a questão do turismo e direito, né? Como tem sido a experiência de consumidores ao contratar pacotes de viagem pela internet? É arriscado? Não. Todo o negócio é arriscado. Então, a que a gente aconselha para o consumidor é que ele tenha bastante cautela, pesquise bastante, leia todas as orientações, os contratos, antes de fechar qualquer negócio. E se for pela internet, o que nós recomendamos é que ele tenha um equipamento seguro e utilize apenas sites seguros para que a intimidade dele, seja financeira, seja pessoal, não seja violada. Entendi. E também é importante formalizar esses contratos, né? Uma locação de imóvel, por exemplo, para não chegar lá e não ser surpreendido com aquele imóvel que foi contratado e o que está sendo ofertado em seguida. Exatamente, né? É importante que ele documente tudo. Ele documente tudo. Então ele vai imprimir, ele faça pesquisas, ele busca orientações. O problema da internet é isso, que você tem muitas informações e você acaba não se acautelando. Então o ideal é telefonar, entrar em contato, fazer pesquisa, buscar informações sobre o local onde está pretendendo passar suas férias e ali se acautelar de todas as formas, tanto a pessoa quanto os seus familiares. Não pode, então, confiar em conversa informal. A coisa tem que ser documentada. Cercada, documentada, né? E é possível, doutor Renato, ser ressarcido, ter o dinheiro devolvido, o investimento devolvido, quando surge uma situação como essa aí? Como é que faz? Sim. É importante que as pessoas entendam o seguinte, que na hora que ela vai negociar alguma coisa, ela está firmando um contrato. Então, todos os contratos, eles têm cláusulas penais, são aquelas cláusulas que impõem à pessoa que rescindiu o contrato uma multa em virtude dessa rescisão. Então as pessoas têm que ter muita cautela, têm que analisar muito bem isso para que não venham a sofrer um prejuízo maior quando da celebração do contrato. Mas a rescisão ela é possível, mas nem sempre essa rescisão vai permitir que a pessoa tenha restituído a totalidade dos valores pagos, dependendo de cada situação. Teve um caso divulgado na imprensa que uma professora universitária contratou uma hospedagem no local e quando chegou lá era totalmente diferente daquelas fotos que foram divulgadas pelo o fornecedor do serviço, né? Exatamente. E a internet, ela tem que ter cautela, mas a internet ela tem ferramentas que permitem informações sobre aquele local. Então ela vai, as pessoas que fazem comentários, se o local é bom, se o local é ruim, se realmente foi cumprido aquilo que foi contratado, se a pessoa deixou de cumprir o que foi contratado. Essas informações são importantes. Então antes de nós fecharmos qualquer contrato, é interessante que você vá fazer essa pesquisa também. Escolher o local, escolher uma casa de veraneio, escolher o hotel. Olhe os comentários de outros consumidores em relação àquilo. Se eles tiveram os transtornos, quais foram os transtornos, se eles cumpriram o que foi contratado, se realmente era aquilo que foi contratado. Isso são ferramentas importantes que nós não podemos abrir mão. O senhor falou sobre a questão dos cuidados aí do site, né? Como que a pessoa pode identificar se aquele site realmente não é falso? Isso aí é muito importante que a pessoa se acautele. Para isso, primeira coisa, ela tem que ter um antivírus bom. Primeira coisa que nós temos que ter no nosso computador é um antivírus bom. Nada de antivírus free.
Eu sou contra essa questão do antivírus. Contratar, comprar o antivírus. Contratar o antivírus, porque se você vai utilizar o equipamento para fazer negócio, então tem que ser um antivírus. Segunda coisa, não utilizar programas piratas. Sempre utilizar licenciado. E dentro disso, o antivírus, ele vai te dando, ele faz um levantamento se aquele site é seguro, se aquele site não é seguro. E todas as vezes que ele informar que um site não é seguro, não utilize. E tem aquelas regras básicas, né? Das páginas, você tem que buscar sempre aquela página onde a informação nela contida bate, nunca da primeira vez já vai passando seus dados pessoais, se acautele, busque informações mais detalhadas e dessa forma que você vai conseguindo fazer bons negócios. Até porque dificulta até cobrar mais tarde se esse site não existe, onde ele está localizado. Não é isso? Existe muita fraude, né? Existe muita fraude. Então, uma cautela que as pessoas têm que ter é nunca utilizar aqueles endereços eletrônicos que recebe por e-mail, se ela não sabe a origem. Nunca utilizar. Buscar sempre digitar o site, levando em consideração as informações que ela tem originais. Então, é muito comum para bancos, né? Os bancos, geralmente, a gente recebe muito e-mail de banco, mas banco não manda e-mail. Então, vem com você entra no atalho que eles informam para fazer recadastrar suas contas. Nunca façam isso, porque geralmente isso aí é fraude. São sites que vão capturar seus dados bancários para posteriormente... Vírus golpista, né? Bom, são vários cuidados, então, e é inevitável perguntar para o senhor também, doutor Renato, se, além do ressarcimento, se existe a possibilidade de cobrança de dano moral ou material. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto no próximo bloco. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os conflitos nas compras pela internet, especialmente na área do turismo. O nosso entrevistado é o juiz Renato Luiz Faraco, que é titular da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Renato, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito do ressarcimento, sobre investimento feito e não concretizado, e a respeito de dano moral e material quando a pessoa contrata um serviço que, na verdade, se apresenta de outra forma como aquela que foi divulgada. Sim, a legislação brasileira permite, né, que a pessoa que venha sofrer qualquer dano, seja ele material ou moral, que seja ressarcido. Então, nos casos também de pacotes turísticos, está revestido esse direito em prol do cidadão, do consumidor. E onde que ele deve ingressar? Vai na Justiça Comum, no Juizado Especial? Qual que é o caminho? Ele pode ingressar em qualquer uma das unidades do Poder Judiciário, seja no Juizado Especial ou seja na Justiça Comum. No Juizado Especial, geralmente são as causas que equivalem até 40 salários mínimos. Acima disso, é sempre na Justiça Comum, certo? Mas não leva-se em consideração nem a pretensão, o valor que ela pede de indenização, leva-se em consideração de danos morais, mas em consideração o valor que ela pede de indenização por dano material, prejuízo que ela sofreu. Porque o dano moral, geralmente, ele vai ser fixado pelo juiz. Ou seja, até cerca de R$40 mil, então não precisa de advogado e pode ir no Juizado Especial, que tem uma tramitação mais rápida, né? No Juizado Especial, até 20 salários mínimos, a pessoa está dispensada da assistência do advogado. Acima de 20 salários mínimos, ela precisa da assistência do advogado. R$20 mil aí, isso. Inteiro, né? Lá são ações mais simples e mais céleres, que não dependem de perícia e tudo mais. Então, acima de 20, é Justiça Comum e com advogado. Não, no juizado também pode ser acima de 20 com advogado. Com advogado, entendi. Isso. Bom, e o que é importante a pessoa, além dessa providência, fazer a respeito de documentos, de comprovação dessa negociação que foi fraudulenta? E como é que ela deve se cercar para poder garantir esse direito de recebimento de volta? Bem,
A pessoa pode buscar essa indenização independente de se ela foi vítima de uma fraude ou não de uma fraude, mas ela pode buscar indenização porque não foi cumprido o contrato. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se cercar com todos os documentos que ela conseguiu juntar em virtude do negócio celebrado. Então, quando a gente compra um pacote de turismo, é importante que ele pegue o contrato, é importante que ele pegue as propagandas, é importante que ele pegue todas as informações para embasar o seu direito. Por quê? Ela pode reclamar que foi prometido um produto e esse produto não estava lá. Então, ela vai ter que provar isso. E muitas vezes isso não consta no contrato, mas consta nas propagandas, impressos, feito pela agência de turismo. Conversas pelo WhatsApp ou por e-mail também, que demonstraram, confirmando essa negociação, servem como prova? Sim. Por e-mail serve como prova e o WhatsApp há uma resistência ainda desse tipo de prova. Mas é possível aceitar junto de um contexto probatório, né? Não de uma forma isolada. Reforçando as outras provas. Exatamente. Né? Eu anunciei aqui no início do nosso programa que, de acordo com o levantamento da Serasa Experian, a empresa que oferece essas consultas, né, para crédito, a cada 16,6 segundos, um usuário da internet sofre uma tentativa de fraude. É um número bastante elevado, né? Isso. É porque o consumidor ele está em franca desvantagem em relação ao fornecedor. Por isso que ele tem que se cautelar o máximo possível. Não adianta ele pensar que ele não está, que ele tem superpoderes, porque na verdade ele está verdadeiramente desprotegido, né? Então ele tem que se acautelar mesmo. A questão da fraude na internet muitas vezes é porque ele não tem um equipamento, um antivírus seguro, e os produtos que ele utiliza no computador dele não são licenciados, e isso tudo não são atualizados, isso tudo acaba por julgar ele situação de risco, né? Colocar ele numa situação de risco, o que vai complicar depois até mesmo dele reclamar alguma coisa, porque se ele entra num site inexistente, ou seja, objeto de uma fraude, de um golpe, dificilmente ele vai conseguir recuperar esse dinheiro. E além disso, dessas questões tecnológicas, também existem outros indícios de fraude, né? Por exemplo, um preço muito baixo tem que desconfiar, né? Ah, com certeza. Um preço muito baixo geralmente não vai cobrir o custo do produto que você está querendo adquirir. Então, é fraude. É desconfiar, né? A questão de boleto bancário, a forma de pagamento, é importante definir isso? É importantíssimo. E a pessoa tem que se acautelar também com a questão do boleto bancário. Porque existem muitas fraudes onde o boleto bancário ele tem uma informação, mas na verdade ele esconde outras informações. Então, por exemplo, quando você recebe um boleto bancário, confira sempre os seus dados, confira os dados do banco, se os dados do banco impresso, confere com o número dele cadastrado junto ao Banco Central, a empresa, se aquela empresa realmente, o cadastro dela é o mesmo daquela que você está adquirindo o produto, você tem que se cautelar, porque a criminalidade, ele vai criando essas fraudes, né, para conseguir o objetivo dele. Tem um caso muito interessante que a pessoa fez um acordo com o banco, entraram em contato com ela, fez um acordo para quitar o carro e depois foi descobrir que era uma fraude. Eles entraram, quando não era o banco que havia entrado em contrato, emitiram um boleto bancário que não era do banco, com numeração diversa e que ele está discutindo agora esse valor junto ao banco, porque falaram que ele ia quitar e realmente o banco não reconheceu essa quitação. Quer dizer que o boleto bancário, então, não oferece mais garantia do que, por exemplo, o cartão de crédito? Não, tudo você tem que ter muita cautela no seu negócio, em todos os momentos. Muito bem. Né? Doutor Renato, eu vou fazer agora uma mudança do nosso assunto para a questão das tarifas, né, de bagagem, os voos aéreos, extravios. Gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os cuidados importantes que o consumidor tem que tomar quando for contratar serviços de empresas aéreas.
As empresas aéreas, elas hoje estão todas regulamentadas com uma resolução da ANAC, a resolução 400 de 2016. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Isso, Civil, a né? Agência Nacional de Aviação Civil. E ali ela traz todas as orientações, todos os direitos e todos os deveres, tanto do consumidor quanto do fornecedor do serviço. E essa resolução, ela adotou a questão de você ter direito de transportar uma bagagem de mão até 10 quilos e as outras bagagens garantir à transportadora a cobrança por esse serviço. O transporte de bagagem é um transporte acessório, já que o objetivo primeiro é o transporte do passageiro, falando nessa relação de consumo, né, do turismo. Então, o objetivo primeiro é o transporte do passageiro e ele precisa levar a sua bagagem. Então, pode acontecer o extravio de bagagem? Pode acontecer o extravio de bagagem. Então, o que o consumidor deve fazer? Em primeiro lugar, quando ele despachar a bagagem, ele vai receber um comprovante da agência, da transportadora. Ele deve guardar e quando ele chegar a esse destino, caso a sua bagagem venha a ser extraviada, ele deve procurar a empresa e fazer uma reclamação, um protesto do extravio dessa bagagem e apresentar o comprovante de despacho. Dali a empresa terá 7 dias para poder localizar essa bagagem e restituí-la no local onde ele indicar. Se for voo doméstico, se for um voo internacional, ela tem um prazo de 21 dias para fazer isso. Muito bem. Doutor Renato, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco você detalhasse um pouco mais para a gente sobre a questão desse extravio. Caso a bagagem não seja nunca localizada, como é que fica a situação da bagagem, dos pertences que estavam contidos nessa bagagem e também sobre as tarifas das cobranças de malas, 1 mala, 2 malas, 3 malas, como é que ficou isso após aí a intervenção do governo federal? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os conflitos na hora de contratar serviços pela internet, especialmente na área do turismo. O nosso entrevistado é o juiz Renato Luiz Faraco, que é titular da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Renato, eu deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito dos extravios de bagagens. Quando uma bagagem não é nunca localizada, como é que fica aí a restituição dos pertences, dos valores desses pertences ao passageiro? Bem, pode ocorrer que a bagagem venha extraviar, igual eu disse no bloco anterior, 7 dias no voo doméstico, 7 dias para que ela seja considerada extraviada. E 21 no internacional? Internacional em 21. No caso, sendo considerada ela a extraviada, então a empresa aérea tem o dever de indenizar o consumidor por esse extravio de bagagem, certo? É importante que o consumidor tenha o seguinte conhecimento. Todas as vezes que ele vai transportar alguma coisa acima de valores acima de R$5.000, mais ou menos, ele tem o dever de informar para a empresa aérea o que ele está transportando, porque ela pode cobrar uma taxa especial ou ela pode requerer que ele faça algum seguro daquele produto. Se dá um seguro para ela. Isso. Se não for acima de R$5.000, mais ou menos, aí ele pode transportar tranquilamente e ela será obrigada a indenizá-lo pelo prejuízo que ele sofreu em virtude do extravio. Ele tem que comprovar o que ele tinha na mala, onde que ele adquiriu, qual o valor que ele adquiriu? Isso, ele tem que comprovar o que ele tinha na mala para poder ter ressarcido esses valores, né? Por isso que eu disse, se for algum produto acima de R$5.000, ele é obrigado a declarar isso para a empresa, porque ela pode cobrar uma taxa especial para transportar esse produto.
Mas o consumidor tem que ter consciência que não é só o extravio da bagagem que dá direito à indenização, mas também o dano causado na sua bagagem. Então, se a bagagem foi danificada ou se a bagagem foi violada, ele também tem direito a ser ressarcido pelo prejuízo causado. Doutor Renato, existe uma estratégia aí maldosa das empresas aéreas que é de não desmembrar o preço das passagens da tarifa de bagagem, né? Quer dizer, isso acaba influenciando o preço final. Isso é correto? Existe uma discussão muito grande se isso é uma venda casada ou não, né? Agora, pode se caracterizar uma venda casada? Sim, pode se caracterizar uma venda casada. O que o consumidor deve fazer é uma pesquisa antes de adquirir o produto e ver se essa venda é mais vantajosa para ele ou não. Se ela for mais vantajosa, ele deve adquirir. Se ela não for mais vantajosa, ele deve recusar e deve denunciar para os órgãos de defesa do consumidor. No caso, a Agência Nacional de Aviação Civil. Ou o PROCON. Porque houve aquela intervenção no ano passado de que os preços iriam baixar para que as tarifas, né, de bagagem não sobrecarregassem o preço final. Isso também parece que teve um efeito inverso, né? Isso aí é muito complicado, porque realmente houve essa promessa de que você, reduzindo o custo da bagagem na passagem, ela diminuiria. Mas existe uma disputa muito grande hoje no mercado, né? A gente ouve dizer que as empresas têm reduzido muito o seu lucro em virtude dessa disputa, o que acaba refletindo nesse desconto que provavelmente teria na bagagem. É necessário que os órgãos fiscalizadores sejam mais rigorosos para aferir essas planilhas e ver o que realmente está acontecendo. Entendi. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutor Renato. Eu gostaria agora que o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu trouxe aqui um livro do César Beccaria, Dos Delitos e das Penas, né? É um livro escrito no final do século XVIII, que é muito interessante para todos os estudantes de direito que gostam na área do direito penal, porque isso aqui ele é uma baliza para se verem como houve a evolução do direito penal na sociedade mundial. Ok, boa indicação, obrigado por essa indicação. Agora, doutor Renato, voltando ao nosso tema aqui do turismo e direito, né? A ausência de leis específicas a respeito do consumo no turismo aí, isso traz dificuldades, porque sempre se recorre ao Código de Defesa do Consumidor. Isso traz alguma dificuldade para defender e garantir esse direito? Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor é a legislação que mais ampara o consumidor brasileiro nos dias atuais. Ela consegue abarcar ela consegue abarcar todas as questões referentes à relação de consumo. Agora, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma legislação, né, que trata do turismo, a Lei Geral do Turismo, que vai tratar de toda a política, o planejamento, os objetivos do turismo do Brasil. Fala sobre hospedagem, sobre as agências de turismo, fala sobre... Detalhe um pouco mais, isso, então, né? O transporte terrestre e tudo mais. Os casos estão sendo resolvidos mais rapidamente, agora que temos juizados até mesmo em aeroportos? Como é que tem sido essa experiência? A experiência tem sido muito positiva. Grande parte, 80% dos problemas envolvendo empresas aéreas, a questão aérea é resolvida nos juizados especiais nos aeroportos. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Renato Luiz Faraco, que é titular da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre esses conflitos dos consumidores na hora de contratar pacotes de turismo, especialmente pela internet. Doutor Renato, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Estamos à disposição. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.